Oi, Gi, boa noite. Tá mandando coraçãozinho? Boa noite, boa noite. Esperar um pouquinho para ver se o monge que é o sangue entra. Vou guardar só mais um pouquinho. Boa noite, Vicky. Boa noite, sempre. Boa noite, boa noite. Para quem tá entrando, uma boa noite, tá bom? Eu tô aguardando só mais um pouquinho pro monge que é o sangue entrar. E aí a gente já vai dar início a esse bate-papo, tá bom? Então, se você puder aguardar mais um pouquinho aí. Olá, boa noite, Vicky. Muito boa noite. Ele chegou. Olha lá. Adriana, boa noite. Oi, Claudinha, boa noite. Vamos lá. Olha que beleza, Que beleza. Tudo bem? tudo funcionando. Tudo É, funcionando. ótimo, que alegria. Adriana, então, muito obrigado aí pelo convite. Como você sabia, eu estou de férias, mas não tem nada mais divertido de férias de monge da gente poder conversar, principalmente uma conversa que espero eu, como as nossas prévias já foram muito agradáveis e significativas. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, de coração. Sabe que eu sou cara Não, de e a pau, gente né? Eu falei assim, eu vou pedir para ele, né? Mas o máximo que ele pode me dizer é um não. Mas se ele me dizer não um é, e sim, vai ser um sim. quem mais senão um monge ficaria feliz de ter um pedido para sair de férias para poder para conversar? Então, assim, tá tudo ótimo, que Vai dar maravilha. tudo certo. Isso ainda é realmente muito preciosa e eu fico muito feliz com a oportunidade. Então, acho que enquanto as pessoas estão chegando aí, ó, a gente já está recebendo um monte de gente. Você não quer contar um pouquinho de você, de como a gente se encontrou e aí a gente segue a Vou, conversa? vamos sim. Bom, gente, uma excelente noite a todos, né? A todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Camargo. Eu tenho um espaço de yoga, de pilates e treinamento funcional aqui na cidade de Santos, mas eu também sou instrutora de yoga no Sesc de Santos há uns 16 anos. E foi através do SESC, principalmente do SESC, porque pontualmente o SESC traz monges, né, traz monges da tradição budista para palestrar nas dependências ali da unidade. Então, eu tive a oportunidade de assistir várias palestras. O monge Kelsang Dream foi um dos que foram lá. Ele, inclusive, foi, na época, que ano que foi que o senhor começou a trazer, né? Senhor é complicado, não adianta, não vem porque eu vou falar senhor, nem adianta brigar comigo, vai passar a live inteira brigando comigo, porque eu estou te Não, chamando de senhor. Então não vai. calma, não. Mas que ano que foi que começou o movimento, Então, e aí abri aqui, né, a sede do Kadampa em Santos? isso. Então, na realidade, assim, hoje nós temos um centro budista Kadampa muito bem estabelecido na cidade de Santos, que é o Centro de Meditação Kadampa Lanrim. Está sob a responsabilidade de um professor muito inspirador e muito experiente, com mais de 10 anos de experiência, que é o Kadam Milo, que seguramente Ele já vai foi no estar... Sesc, ele já foi no Isso, Sesc palestrar no Sesc. isso. Então, e tem um site, depois o pessoal de Santos também deve entrar aí, eles dão. Mas o centro, como todo centro Kadampa, começou como uma filial do Mahabodhi, e enquanto filial do Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi de São Paulo, eu então fui o primeiro professor de Santos dessa nova temporada. E isso aconteceu no final de 2008, numa parceria muito bacana com José Luiz Tarran, da Realejo. Eu acho que todo mundo conhece, uma figura incrível, Incrível. maravilhosa. E foi bem interessante. Depois o pessoal vai chegando aí, eu vou contar a história de como isso aconteceu, que eu acho que é um pouco dentro do tema de pequenas mudanças, grandes resultados. Então, em 2008, 2009, a gente estabeleceu a filial
e desenvolveu bastante, estava prestes a se tornar um centro independente. Aí eu fui convidado para assumir o Centro de Meditação Kadampa Rio de Janeiro, que naquela época se chamava Centro Budista Kadampa Compaixão. E aí então outros monges e outros professores sucederam, e como era de se esperar, uma união preciosa de corações nessa cidade que eu amo. Você sabe que eu sou um santista de coração, né? Você sabe que inclusive a gente fala assim, né? Tipo assim, carioca, que de vez em quando não sabem se nós somos santistas ou cariocas. Inclusive eu passava meio despercebido, ninguém sabia se eu era Ninguém carioca. sabia. E hoje é um centro completamente estabelecido, com aulas de meditação. Acho que ainda com a pandemia a limitação das aulas presenciais ainda existe. Eu acho que ao longo dessa nossa conversa pode ser que a gente tenha alguma notícia. Mas eles têm podcast, tem coisas acontecendo via YouTube. Então, assim, é uma forma das pessoas de Santos se envolverem com um projeto Kadampa, e a gente vai falar um pouquinho o que é se envolver com o projeto Kadampa dentro desse tema de pequenas mudanças, grandes resultados, na sua cidade. E é lógico, como vocês sabem, eu sou, ou como algumas pessoas, a Adriana na realidade já sabe, eu sou professor do Centro de Meditação Kadampa Brasil, que é o Templo pela Paz Mundial, um lugar muito lindo e inspirador, que fica a umas 2h30 de Santos, mais ou menos, que é um passeio de final de semana incrível. Então, poder treinar no Centro Budista Kadampa Lanrim, em Santos, e, eventualmente, fazer uma imersão, um final de semana gostoso, com meditação no Templo pela Paz Mundial, em Cabreúva, eu acho que é uma excelente ideia para começar a desenvolver esses pequenos hábitos de viver em paz. É isso que a gente vai falar, né? E aí, pessoal, o meu impulso de chamar o professor para vir conversar para essa live, né, essa collab, né, é porque eu sou uma professora de yoga, né, eu acabo estudando mais o hinduísmo, mas por assistir, né, até por conta de estar no SESC e assistir muitas palestras de budismo, o budismo, eu comentei com o professor, ele me atrai muito pela praticidade, pela aproximação, e é uma coisa que eu né, na minha área, eu batalho muito, eu vou muito atrás de tentar aproximar esses conhecimentos preciosos da vida cotidiana, da vida das pessoas comuns. Né? Então, por isso que eu pedi para o professor para ele vir conversar conosco, e aí a gente até, né, na hora, vamos pensar no nome, então, né, e eu justamente falei isso, né, para o professor, eu falei, o que me encanta é essa questão de uma vida levada no dia a dia, das pequenas coisas que você faz no dia a dia e que vão somando, né, e que vai colaborando para o todo, para a teia do todo. E o budismo fala muito disso, e isso me encanta muito, foi por isso que eu trouxe o professor para falar sobre pequenas mudanças, grandes resultados. E foi muito interessante também, dentro dessa linha de convergências, digamos assim. A única coisa que talvez a gente pudesse deixar claro, eu não conheço outras tradições budistas, mas quando a gente fala de budismo com esse grau de abertura e com várias nuances que a gente vai trazer aqui, a gente está falando, ou eu estou falando pelo menos, da minha parte, do budismo Kadampa, né? Então é lógico que existem ao redor do mundo tradições budistas fundamentalistas, e de novo você sabe que a gente não faz nenhum juízo de valor, é só para tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fala o budismo e existem tradições um pouco mais rigorosas, um pouco mais progressistas. Eu diria que a nossa tradição é uma tradição realmente que abraça todo mundo, que entende que as pessoas do mundo contemporâneo precisam de paz, e efetivamente todas as pessoas, religiosos, não religiosos, budistas, não budistas, de qualquer tradição, toda e qualquer pessoa que queira participar das nossas atividades com meditação, entender como o budismo moderno Kadampa pode beneficiar, é muito bem-vinda, né? E, então esse é um primeiro ponto, realmente é toda a abertura que você estava buscando para essa conversa, que é tão essencial, e principalmente de forma prática. Então todos que estiverem participando dessa live, inclusive, podem fazer perguntas. Eu estou olhando aqui, por enquanto só teve boa noite, olá,
Então, todos são muito bem-vindos e todas são muito bem-vindas, mas vocês podem, ao longo da live, também fazer perguntas e eu e a Adriana vamos tentar aí trazer essas questões, né? Tem o Diogo aí falando que tem saudade das aulas. Eu não sei, o Diogo é das suas aulas ou das minhas aulas, Eu Adriana? acho que é das suas. O Diogo é das suas. Eu acho que é, da minha não. Eu estava falando com a Adriana, 60 anos de idade, entendeu? Eu conheço todo mundo, mas nomes e essas fotinhos super pequenas, entendeu? Eu acho, pelo tamanho da foto e pela fofura que está junto com o Diogo, que é o Diogo lá de Nova Friburgo, que foi um projeto também que a gente tocou aqui. Então, mas assim, qualquer que seja o Diogo, mais uma vez, que bom, estamos juntos aí. Então, e a outra coisa então que eu queria, antes da gente começar o assunto propriamente dito, é trazer aquela coincidência maravilhosa que a gente estava meio que desenhando essa conversa, que não é uma conversa que tem um script. Eu e a Adriana somos duas pessoas de fala solta, então a gente só decidiu pelo tema e a gente prometeu, principalmente eu prometi para a Adriana que eu vou levar menos de 10 minutos em cada fala. Mas aí a gente estava decidindo por isso e ela mostrou um dos livros de Venerável Guest, que é o Sangyatso Rinpoche. Opa, olha ele aí, o Como Solucionar Nossos Problemas Humanos, que tem essa abordagem absolutamente prática em relação a um tema específico, que é a raiva. Como todos nós precisamos ter uma visão muito pragmática de identificar e aprender a reduzir a nossa raiva. E quando ela mostrou esse livro, eu fiquei super feliz, porque é um livro que eu gosto muito, talvez seja um excelente livro de entrada no entendimento do como o budismo moderno beneficia todas as pessoas, e todos precisam aprender a identificar e reduzir, por fim, eliminar a sua raiva. E também foi o livro da minha primeira palestra no Sesc de Santos, que teve mais de 100 pessoas. E aí eu falei, eu acho que essa conversa realmente tem que acontecer. Uma pessoa incrível com a Adriana, uma proposta dessa conversa franca, aberta, prática, benéfica para todo mundo, com um assunto muito importante e cotidiano. E aí falou, então é agora. Que férias, que nada, vamos... Porque eu realmente não sei o que é diversão, o que é trabalho, então assim, eu continuo férias e continuo me sentindo muito grato pela oportunidade de compartilhar, Adriana. As pessoas falam, você trabalha tanto. Eu falei, gente, eu trabalho, mas eu gosto tanto do que eu faço. Eu amo tanto que às vezes eu nem, né, eu não acho que é. Eu estou muito bem, né? E essa talvez seja uma primeira pequena mudança que a gente precisa pensar dos grandes resultados. Porque, assim, na realidade, tudo na vida, seja a vida familiar, seja a vida espiritual, seja a vida profissional, exige dedicação. Exige dedicação. Agora, se essa dedicação for experienciada, for vivenciada ou percebida como um fardo ou como uma obrigação, aquilo que deveria ser, porque ocupa, no mínimo, 1/3 da nossa vida no dia a dia e talvez mais da metade da nossa vida desperta. Se a gente pensar no trabalho que a gente tem que entregar, o quanto a gente precisa estudar e se qualificar para propiciar aquele trabalho, toda a rede de relações que precisa ser sustentada para que o nosso trabalho ande, ainda mais nesses tempos de pandemia, onde a gente tem que ter encontros incríveis. Então, assim, se a gente não tiver o pequeno hábito diário de perceber o nosso trabalho como algo além de uma obrigação ou de um fardo, o que vai acontecer é que a gente não vai se dedicar com tanto afinco quanto deveria. Então, acho que esse já é um primeiro trabalho, que eu não sei, um primeiro aspecto que eu gostaria que a gente pegasse aí do nosso ponto em comum. Eu acho que se nós somos... eu costumo dizer que eu era workaholic, e que depois que eu me ordenei eu virei dharmaholic. E agora você que é yogaholic. Entendeu? Gostei. Não no sentido de vício ou de dependência, mas no sentido de fazer isso com intensidade e prazer. E aí? Gostou? Isso, adorei. Eu me identifico. É uma imersão no trabalho, é um amor, é uma dedicação, não sei, eu não vejo às vezes,
tudo, obviamente que tem dias que você está cansada, que nem todo dia é dia, né? Somos seres humanos, a gente tem esses altos e baixos. Mas, de modo geral, eu acho que tem muito a ver, não sei se isso tem a ver também, Monge, com você ter uma significância. Você entender o seu papel, né? Eu entendo o meu papel dentro desse contexto e eu acho que, através desse meu papel, eu posso colaborar com os outros. E é muito interessante, uma vez eu não lembro muito bem, mas eu vi uma pesquisa, era uma pesquisa longitudinal ao longo de muitos anos, enfim, eu acho que foi a Universidade de Oxford que fez, que tratava dos índices de felicidade. E aí a relação com os índices de felicidade era as pessoas que se consideravam mais felizes não eram as que tinham maior, não que, né, aí a gente começa com aquela apologia da pobreza, mas não era relacionada aos bens. Elas sentiam que elas de alguma maneira serviam aos outros. E aí, esse servir ao outro, né, cuidar do outro, ter um papel dentro do contexto, elas se sentiam mais realizadas, mais felizes. Eu acho que é isso, né, essa questão da significância, de você entender esse papel. Não sei. E isso não tem nada a ver necessariamente com a gente estar trabalhando as pessoas do ponto de vista do equilíbrio, como a yoga ajuda, do ponto de vista da paz interior, como os ensinamentos e a meditação do budismo moderno auxiliam as pessoas. Eu acho que tem a ver como você se percebe na sociedade mesmo. E é bem interessante porque eu tenho um caso para contar, eu tenho vários casos depois desse tempo todo, mas eu tenho um caso para contar que é muito lindo. Eu estava dando uma palestra uma vez numa repartição pública do Espírito Santo e eu estava tentando mostrar para as pessoas que era possível justamente identificar essa significância no dia a dia, como transformar a sua rotina em algo que fosse dentro de um contexto que nós chamamos de caminho espiritual, mas significa uma visão interior positiva daquilo que a gente está fazendo. E foi muito interessante, Adriano, olha que legal, para trazer essa coisa de qualquer atividade positiva, obviamente, a gente não está falando de atividades escusas ou atividades que existem para prejudicar os outros, mas qualquer atividade que cumpra uma função positiva na sociedade, qualquer que seja ela, pode, e na minha opinião, deve ser transformada nessa nova perspectiva. E aí eu falei exatamente isso, eu falei assim, como, por exemplo, uma pessoa que tem uma função completamente burocrática pode transformar esse seu dia a dia burocrático em algo significativo. E é incrível, porque essa resposta que eu vou dar é a resposta que eu dava e que surpreendia a pessoa. E aí uma pessoa que estava assistindo a palestra, uma jovem senhora, que tinha uma atividade completamente burocrática, ela analisava casos, ela virou e falou assim, eu faço o seguinte, cada caso, cada processo que eu analiso, eu desejo que essa pessoa seja feliz e que ela encontre paz. Então, que o meu trabalho seja fonte de trazer... E era exatamente o que eu falava. E quando eu falava, as pessoas faziam... Oh! Eu falava, enquanto você carimba, você assim, que você seja feliz, que você seja feliz, que você resolva os seus problemas, que você seja feliz. E ela, que não era budista, não sei se era uma pessoa religiosa ou espiritual, mas definitivamente uma pessoa espiritualizada, quando ela falou isso, eu falei, é isso. A sabedoria não precisa necessariamente de um caminho espiritual formal. É lógico que quando a gente encontra professores e métodos para treinar a mente, tudo isso ganha, digamos assim, potencializa, porque você tem informação, você tem prática, mas a sabedoria está aí. É uma questão de cada um, mais uma vez, trazendo para essas pequenas mudanças e trazendo para essa questão que você levantou, que é tão importante, de você descobrir o significado, o que diferença você faz na vida das pessoas. E todo mundo, absolutamente todo mundo, que tem uma função minimamente positiva ou positiva, que não seja um trabalho escuso, pode transformar o seu dia a dia em algo que seja fonte de benefício para os outros. Eu acho que essa é uma transformação que nos dá grande energia para o trabalho. No Templo pela Paz Mundial, eu sempre deixo bem claro, por exemplo, no Templo pela Paz Mundial, a atividade que mais aparece
são as aulas com meditação. Então, hoje a gente está com um público limitado em 50 pessoas nas atividades presenciais, que só voltam no sábado 21, se eu não me engano, né? Mas o que eu costumo dizer para todos os voluntários, preciosos voluntários, que trabalham para que esse dia aconteça, e todo mundo vai lá voluntariamente, dizendo, quem aparece talvez seja o professor, mas o ato de propiciar paz para as pessoas é de todos. Desde a pessoa que organiza a cantina, o voluntário que recebe na recepção, as pessoas que cuidam do templo, as pessoas que organizam, todo mundo está envolvido na atividade de propiciar paz e reflexão. E eu falo isso não por, digamos assim, manual de liderança religiosa. Eu falo isso porque eu realmente acredito nisso. É muito fácil a gente pensar, eu só limpo o chão, eu cuido do banheiro, eu sirvo na lanchonete. Não! Cada um de nós, ao cumprir a sua função, está propiciando momentos de paz e reflexão para as pessoas que visitam o templo pela paz mundial. Isso é muito, muito importante de ser sentido. E se a gente sentir isso, seguramente o nosso trabalho ganha grande significado. Então essa é a nossa primeira grande mudança, hein, pessoal? Descobrir o significado do seu trabalho, né? Então, Andréia, muito boa noite, muito obrigado aí por participar. Lembrando que eu e a Adriana estamos também aceitando perguntas de vocês, e a gente acabou de sumarizar, quero crer, uma primeira pequena mudança que trará grandes resultados, que traga significado ao seu trabalho e a sua vida vai ganhar realmente outra cor, do tipo, você vai trabalhar com alegria e afinco, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. O senhor sumarizou, você sumarizou, mas eu vou vou dar um adendo, uma coisa que eu trago para o meu trabalho. Quando eu vou dar uma aula, às vezes, já me perguntaram, né? Às vezes veio algumas pessoas já vieram para mim e falaram assim, puxa vida, você dá aula de yoga, né? O yoga é muito mais do que essa questão física, mas tem alunos, pessoas que vêm e fazem prática e nunca se aprofundam, elas ficam sempre nessa questão do físico, do físico, do físico. Eu falei, olha, primeiro que é um processo delas, e tudo bem, né? É o tempo delas, de despertar delas, e eu penso sempre dessa maneira, e penso mesmo, eu falo assim, eu penso que a pessoa vem para mim, isso pode ser uma viagem, tá, monge? Se eu viajar, você me segura. Se eu viajar, você me segura. Eu penso assim, olha, essa pessoa vem para mim e eu alivio a dor dela de alguma maneira. Ela vem com uma dor na lombar e eu alivio de alguma maneira e por conta disso ela dorme melhor. Eu vou pensando nas inúmeras... Quando você joga uma pedra na água, e por sinal aqui é uma gota caindo, né? E a gota vai reverberando, né? Ela cai na água e vai reverberando. Então na minha cabeça quando eu ajudo essa pessoa a aliviar essa dor da lombar dela, eu fico pensando, pode ser que ela durma melhor naquele dia, e que no dia seguinte ela acorde bem, e que aí ela tenha um super bate-papo com a família dela, com o filho dela, tratou super bem a mulher, e a mulher tratou super bem o filho, porque aliviou a dor dele ou dela na noite anterior. E esse filho vai para a escola super feliz, porque naquele dia foi um dia muito legal, e ele fez uma prova de biologia, e a prova de biologia foi incrível. E aí o cara, sabe assim, eu vou viajando mesmo. E aí o cara entrou na prova de biologia, ele foi super bem, ele se apaixonou por biologia, resolveu fazer alguma ciência da saúde, descobriu a doença, a cura para alguma doença. Tá entendendo? Você não sabe, mas vamos combinar comigo. Você não sabe se tudo não começou porque você aliviou a dor de alguém lá atrás. E isso vai reverberando. Me segura se eu estiver viajando, pode me segurar. Mas isso para mim é uma coisa que eu nunca vou saber, né? A extensão da minha, né? Das nossas ações, né? Até onde elas vão, para o bem e para o mal, né? Até aí a gente vai pensar que é para o bem e para o mal, né? Mas isso é uma coisa que eu trago para o meu trabalho também. Eu acho que primeiro a gente está focando as ações, obviamente, virtuosas, benéficas para as pessoas. Eu acho que, na realidade, esse ponto que você trouxe talvez fosse um segundo ponto que a gente pudesse explorar melhor e que foi muito bem explorado. É óbvio que... alguém está dizendo aí que o tempo pela gostaria de um retiro do Buda da Medicina. Teremos uma sexta-feira por mês
essa prática, tá? Então já fica a dica aí, já teremos, acompanha a nossa programação. A partir de setembro, uma sexta-feira por mês, a prática do Buda da Medicina, transmitida ao vivo com meditações guiadas por mim. Então, seu pedido aqui é um desejo imediatamente estabelecido. Mas voltando ao assunto aqui com a Adriana, que trouxe um ponto muito legal. Adriana, é lógico que assim, você mesmo já identificou que essa é uma viagem transcontinental do ponto de vista das consequências, mas é completamente viável. Assim, eu posso te dizer, e eu posso contar várias histórias, eu não vou contar nenhuma aqui, mas que realmente as nossas ações, quaisquer que sejam elas, mas principalmente as nossas ações virtuosas, positivas, elas têm um impacto na vida das pessoas maior do que normalmente a gente pensa. A única coisa que eu faço menos do que você, eu entendo perfeitamente esse impacto, até porque eu já recebi ao longo da minha vida muitos feedbacks de coisas assim que aconteceram. Então, pessoas que resolveram seus problemas com a família, pessoas que encontraram um novo significado para a sua vida, mantendo seu emprego ou mudando de emprego, pessoas que resolveram suas questões conjugais. Então, assim, muitas pessoas voltam anos depois e dizem, você não sabe, aquele curso, aquela aula, aquela prática mudou a minha vida. E foi uma coisa que a pessoa foi uma vez e nunca mais apareceu. E eu tive já vários retornos desse. A pessoa volta muito tempo depois e me surpreende com uma declaração dessa. Então, assim, é lógico que quando você deu a cadeia de pensamentos, imediatamente isso faz efeito. Que na hora que a pessoa diz assim, eu estava prestes a ser demitido e fiquei no trabalho e melhorei o meu relacionamento com o meu chefe por conta disso e ele melhorou, então a pessoa ganhou, o chefe ganhou um funcionário, nesse caso era uma mulher, uma funcionária mais motivada, ele se tornou uma pessoa mais habilidosa com as pessoas. Então isso sim, eu já vi isso acontecer na prática. A única diferença é que eu penso assim, nós, você, eu e todo mundo que está nos ouvindo, a gente só pode fazer a nossa parte. Sim. Então, a minha meditação fica no seguinte primeiro passo, que tudo isso que nós estamos entregando, por exemplo, como essa conversa de hoje, que essa conversa beneficie muitas pessoas. Agora, o nível e a extensão desse benefício vai depender de cada um, entendeu? Sim. Então, eu entro realmente com o desejo de mudar o mundo, porque eu acho que a nossa mente tem esse poder, mas eu não elaboro tanto assim. Eu fui longe. Eu sei que eu fui longe. Presente, mas eu achei uma linha de raciocínio linda, porque às vezes as pessoas precisam disso que você trouxe como uma contemplação, porque a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, que viagem. É uma viagem porque são hipóteses gigantescas, mas assim, são plausíveis. São viáveis, e eu já vi coisas desse tipo acontecerem. Pessoas que se beneficiaram, se transformaram e ajudaram outras pessoas. Não precisa muito. Quando a pessoa entende, por exemplo, a importância de viver uma vida mais ética, todo o entorno dela, trabalho, família, relações, ganha. Com um exemplo que não tem nada a ver com prática religiosa, tem com viver eticamente, viver em paz. Então, o primeiro ponto que a gente abordou aqui das pequenas grandes mudanças é apaixone-se pelo seu trabalho e entenda o que você traz de positivo para as pessoas, porque toda atividade, qualquer que seja ela, virtuosa, entrega algo de positivo para a pessoa. E o segundo ponto, que foi esse que você trouxe relacionado com isso, nunca menospreze o poder e o impacto. Como é que você colocou? A reverberação. Porque realmente uma coisa feita com esse grau de carinho e de entrega tem um impacto muito profundo. Se vai de verdade acontecer ou não, não depende de nós em hipótese nenhuma, porque uma vez que a gente entregou a aula, aquele momento, aquele alívio temporário mais definitivo, o nosso trabalho está concluído, entendeu? Agora, é exatamente isso como você colocou, é uma gota num lago plácido, e isso vai ter algum grau de reverberação. Eu acho que é muito gostoso a gente saber que as nossas ações vão além daquilo que a gente imagina. Eu acho que quando a gente pensa nisso, talvez você tenha trazido para as pessoas
é algo que eu até recomendaria como uma contemplação, que as pessoas pegassem o fio da meada deles e fizessem isso. Então, por exemplo, eu estou limpando um determinado local e a pessoa vai chegar e vai se sentir segura, bem recebida, vai se sentir bem, vai tratar bem as outras pessoas, vai fazer... Eu acho que isso dá uma dimensão verdadeira àquilo que você está fazendo, porque esse impacto pode acontecer, qualquer que seja a sua função. Então, eu acho que é uma viagem quando a gente imagina o que pode acontecer, mas é realista e plausível, porque a gente não tem noção realmente do poder das nossas ações virtuosas. Eu acho bem bacana. Que bom, Adriana... que eu não... Oi. Não, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Achei a linda ideia de propagar a onda de bem ao próximo. Que legal. Eu acho que, de novo, isso depende de religião. Entendeu? Eu acho que se cada um de nós, de novo, a gente está falando, o nosso tema central de hoje é pequenas mudanças, grandes resultados. Ninguém está falando que você vai chegar amanhã e falar assim, meu amigo, vamos propagar o bem, repita depois de mim, vamos propagar o bem, vamos propagar o bem. Não, sabe, é uma coisa de coração. E à medida que nós fazemos isso, nós nos sentimos bem e fazemos sim essa propagação, essa reverberação, essa ondulação positiva nesse marasmo virtuoso das pessoas, no sentido de que é possível viver com pequenas mudanças de hábito uma grande felicidade, um grande resultado de paz para nós e para aqueles que nos cercam. Eu acho que isso é muito inspirador. Agora, pensando nessa questão que você levantou sobre viver uma vida ética, né? E aí eu vou fazer minha colocação e aí a gente vai conversando a partir daí. Às vezes, e aí como seres humanos temos altos e baixos, né? Não é todo dia que é aquele dia que eu tô, né, me sentindo... Então, e aí eu já tive alguns momentos, né, de você falar assim, gente, eu não aguento mais, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou... Agora já não, porque eu já tô com mais idade, mas assim, mas eu vou meter a vida louca, entendeu? Vou fazer o que eu quiser, vou meter o louco. Só que é muito engraçado, porque quando você tem essa questão dessa... E não uma ética de... É uma ética assim, isso é o correto a ser feito, dentro da minha visão, é o certo, aqui fazendo isso. Se vai reverberar, o que eu vou ganhar ou não ganhar com isso, mas a única forma que eu sei agir, é a maneira que eu consigo deitar a cabeça no meu travesseiro. É muito engraçado, porque quando a gente entra nisso, a gente não consegue retornar, falar assim, agora eu vou meter o louco, agora eu vou... Entendeu? Eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho sobre essa vivência ética. E justamente, viver eticamente, viver em paz, lindo isso. Mas justamente isso. Que às vezes a gente tem esses impulsos, eu acho que, não sei se você já teve, mas eu já tive. Esses impulsos de chutar o pau da barraca e vamos, entendeu? Vou sumir no mundo, ninguém nunca me viu. Uhum. Mas ao mesmo tempo você pensa, não, isso eu não vou conseguir conviver comigo mesma se eu agir dessa maneira, eu não vou conseguir dormir tranquila. Enfim, é algo que depende, conforme a gente vai cultivando, e não estou dizendo aqui que eu sou nenhuma santa, né, eu não faço nada de errado, mas é complicado você agir dessa forma, fica muito arraigado em você, né, esse viver em paz, né, com a cabeça em paz. Isso. Então, eu gostaria de comentar aquela hora que eu fiz aquela carinha patusca. Primeiro que tem o Paulo Oliveira aqui, que falou que o bem atrai o bem e a energia sempre deve ser positiva. Eu acho, Paulo, a gente fala isso também, mas o que eu costumo dizer é que na nova tradição Kadampa, o nosso poder é o poder do bom exemplo. Eu acho que sempre que a gente dá um bom exemplo, não um bom exemplo com orgulho ou para parecer melhor do que você é, simplesmente mostrando para as pessoas que existe outra possibilidade de viver, você inspira outras pessoas a procurarem soluções virtuosas, positivas, éticas para a vida delas. Então, é nesse sentido que eu acho que o bem atrai o bem. Eu acho que na medida que você faz coisas boas, você inspira pessoas a fazerem coisas boas e você se sente bem. Menos místico e bem prático mesmo, entendeu? Então, para não fugir muito do assunto, eu acho que a Adriana trouxe 2 pontos que eu gostaria de tratar. Primeiro, a carinha ética que eu fiz foi isso, eu esqueci de comentar um ponto super importante. E talvez eu queria trazer o terceiro ponto das pequenas mudanças. Adriana,
é muito importante descansar. Então a gente tem que entender que por mais que a gente seja Dharmaholic, Workaholic, Yogaholic, qualquer que seja o holic que a gente tem, nós somos completamente limitados física, mental e intelectualmente. E assim, não dá para querer bancar o super-herói. Então eu acho que uma outra pequena mudança que a gente precisa fazer na nossa vida é conhecer muito bem os nossos limites físicos, intelectuais e mentais. Então, como você falou, eu já passei e passo regularmente por momentos onde eu me sinto fisicamente e intelectualmente exausto, o que é um grande perigo. Por exemplo, uma conversa dessa, sem nenhum planejamento, você entrar intelectualmente cansado, não vai dar certo, não vai ser tão benéfica quanto entrar descansado, com uma boa motivação, né? Então, é muito importante que você conheça o seu limite e escolha atividades que você consiga executar. Lógico, às vezes a gente precisa dar um gás um pouco maior e um pouco além dos limites naquele momento. Por exemplo, pouco antes de vir aqui para o Rio cuidar da minha mãe, eu tive uma sequência de trabalho muito puxada, até porque eu estava gravando algumas aulas para ir ao ar agora, no sábado passado, enfim, organização. Então, assim, eu fiquei um pouquinho acima do meu limite, mas o que me sustentou? Daqui a 2 semanas eu vou ter uma pausa, eu vou mudar um ritmo. Então tem o festival de verão, vou receber bênçãos, vou sentar como aluno, receber instruções dos professores sêniores, fazer algum nível de retiro, relaxar um pouco cuidando da minha mãe. Então, saber, por exemplo, mudar de atividade, dar uma descansada física mesmo, ter uma boa noite de sono de tempos em tempos, e saber discernir quando nós estamos fisicamente e intelectualmente cansados. Porque se nós nos tornarmos mentalmente cansados, que vou chutar o balde, aí a gente começa a correr risco. Porque sem uma mente serena, dificilmente nós vamos tomar boas atitudes. E no atual momento que todos nós vivemos, eu me incluo nisso e eu trago isso porque isso para mim é um ponto primordial na minha vida, nós temos que entender que se não estivermos física e intelectualmente descansados, muitas vezes o nosso estado mental vai ser um pouco mais irritado, um pouco mais confuso, um pouco menos criativo, um pouco menos com o pique e o carinho que nós gostaríamos, e mais cedo ou mais tarde nós cometeremos erros que podem ser muito graves. Ou tomaremos decisões, como você falou. Qual foi o termo que você usou? Esse termo eu não conhecia. Vou meter o louco. Vou meter o louco. Adorei isso. Na hora que você fala, vou meter o louco, já era. Você já está correndo perigo, entendeu? Fora. Então não dá para deixar chegar nesse ponto. Isso é termo de Santos ou da onde? Eu adorei isso. Acho que é de Santos. Meter o louco, acho que é de Santos. É de São Paulo, sei lá. Essas pessoas que estão nos assistindo, se você está no pedaço assim, vou meter o louco, vem falar comigo, dá uma dormida, faz uma meditação, faz uma aula de yoga com a Adriana, mas por favor não meta o louco, porque não vai dar. A única coisa não vai resolver. Não vai resolver. Eu acho que a gente precisa ter noção, e isso é diferente para cada um, do nosso limite mesmo, da nossa capacidade de entrega de trabalho, até porque nós não somos assim, nós não somos o profissional, a pessoa, o companheiro, o filho, a mãe, o pai, não, nós somos o ser humano. Então, assim, muitas vezes nós estamos bem no trabalho, mas tem alguma coisa na nossa vida que está drenando a nossa energia. Nós temos que ter essa visão ampla da nossa energia familiar, afetiva, profissional, entendeu? Aquilo que a gente está entregando. E saber descansar. Eu acho descansar, Adriana, essencial. Se nós não soubermos como nos regenerar física e intelectualmente, a gente acaba metendo louco. E depois, meu bem, na hora que você mete o louco, só sobra arrependimento, na minha opinião. Só sobra o não devia ter feito isso, não devia ter falado dessa maneira.
tomamos decisões precipitadas. Eu costumo dizer para as pessoas que me procuram, gente, eu não estou conseguindo subir as mensagenzinhas. Aqui eu subi, ó, o Genkel Sang Janglan, não sei se é assim que fala. Ele falou que Jundiaí também fala meter o louco. Muito útil, então. Então, jundiaienses sabem o que nós estamos falando. E a Genjalan é a professora, é a monja que é professora residente do CMK Rio de Janeiro. Também muito inspiradora. Obrigado por estar participando, querida Genjalan. Então eu acho que a gente realmente não pode chegar nesse nível. E eu costumo dizer para as pessoas que me procuram com alto grau de estresse, ou alto grau de desânimo, ou alto grau de cansaço de uma maneira geral, você precisa se regenerar. E eu posso também falar para você que 100% das pessoas que fazem essa imersão, que se entregam, eventualmente que vêm morar no Templo pela Paz Mundial, saem absolutamente revigoradas para o seu dia a dia, entendeu? Então eu acho sim que a gente tem que descansar. Porque se a nossa mente estiver agitada, e aí eu já vou emendar o quarto ponto, a gente não vai tomar boas decisões. Então, por mais que a gente entenda a importância de viver eticamente, e leia-se aqui eticamente, fazendo ações de corpo, fala e mente que sejam benéficas para os outros, com boa intenção, se a nossa mente estiver confusa e negativa, assim, qual é a chance de nós fazermos uma coisa positiva, serena, construtiva, com uma mente de raiva, com uma mente de orgulho, com uma mente de medo, com uma mente angustiada? Impossível. Impossível. Então eu acho que o viver eticamente é um desejo, mas que passa pela capacidade de manter a nossa mente serena e construtiva, entendeu? Não pode ser um desejo que a gente fala, errar é humano. Errar é humano, mas todo ser humano pode progredir e levar o seu potencial ao máximo. Então acertar também é muito humano. Isso é legal, isso é bom, gostei. Eu estou pensando assim, que nem a Andréia Bassani está falando, minha mente está muito agitada. Andréia, querida, está na hora de meditar. Procura a Genjalan aqui no Rio, né? A Andréia daqui do Rio, vai meditar lá com ela. Eu acho que o CMK Rio de Janeiro ainda não abriu, mas tem uma gama de atividades todo dia via YouTube. Eu acho que a gente precisa achar esse espaço e dar esse tempo das nossas atividades cotidianas. Então, se essa mente agitada é em função de coisas externas, está na hora de dar um pequeno mergulho e reencontrar o seu equilíbrio. O ponto é que na hora que você partiu para o meter o louco, você está em perigo, esteja seguro disso. Eu gostaria então de ditado, passar a bola para a Adriana. Se você acha que errar é humano, eu concordo, mas você pode pensar, acertar também é humano. Eu posso me transformar ter grandes resultados e aprender a gostar de agir positivamente. Isso é muito humano. Mas dentro desse evitando meter o louco, eu acho que a gente já vai começar a entrar na prática meditativa, né? Mas não só a prática meditativa formal, mas uma vida de presença. Eu acho que tentar viver, né, uma vida de presença te ajuda a não meter o louco, né? É isso que eu também percebo em mim mesma, né? Não só a prática meditativa, a minha prática formal meditativa, mas o tempo inteiro a observação, né? O estar presente em todos, né, o máximo que eu puder em todos os momentos, o dar o passo para trás quando eu estou numa situação de confronto, enfim. O tentar fazer esse exercício ajuda também, eu acho que ajuda a restaurar também. De certa maneira, eu sinto como se fosse uma restauração de mente também. Né? Essa vida de presença, esse tentar viver na presença. Isso. E eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, no novo manual de meditação, Venerável Geshe Sangyasu traz os 5 passos da meditação, que a gente entende bem, e aí, óbvio, da meditação budista Kadampa, budista Mahayana, que todos podem fazer, mas eu acho que trazem muito esse aspecto que você está colocando. Ele diz, o primeiro passo de um bom treino de meditação é uma boa preparação. Eu acho que essa coisa de parar, refletir a necessidade desse seu momento,
buscar ajuda, por exemplo, Andréia, né, ter humildade que você não está conseguindo resolver com seus próprios recursos, então procurar um professor Kadampa, procurar, no caso da Andréia, Genjanlan, pedir orientação. Então você senta, se prepara, acalma a sua mente, né, e aí você faz, então, as práticas, uma vez que você se preparou adequadamente, você faz as práticas de contemplação e concentração, que é a meditação propriamente dita. Então, a essência da prática formal é contemplar, pensar um pouquinho e meditar, desenvolver bons sentimentos ou uma boa determinação, né? Uma vez que você fez isso, como você colocou, é muito importante que antes de sair dessa prática, a gente se determine a levar isso para o nosso dia a dia e dedique toda a energia daquilo que a gente fez nessa prática formal para a realização desse desejo. E depois, no dia a dia, tem uma coisa muito importante dentro, corroborando completamente com o que você falou, que é a prática subsequente, ou seja, no dia a dia, tentando vivenciar dessa perspectiva que você cultivou no formal. Nós chamamos de contínua lembrança. O termo hoje da moda é mindfulness. Então, na realidade, no budismo Kadampa, mindfulness é contínua lembrança, ou seja, manter aquecida o resultado da sua prática formal, né? Então, essa presença que você colocou é estar, digamos assim, constantemente sereno e positivo, fruto da sua prática formal. E por que isso é tão importante? Porque numa prática de meditação, supondo que você seja uma meditadora incrível, você medita 15 minutos por dia, com qualidade. Você pode ter uma coisa mais assim, 15 minutos por dia. E o resto do dia você vive. Então, se você imaginar que essa paz vai permear apenas 15 minutos do seu estado desperto, é um grande desperdício de vida. Então, esse treino formal, ele é o seu momento de recarga de energia, de reflexão, de desenvolvimento de bons insights. Mas ele precisa ser, digamos assim, a força motriz para que você leve para o seu dia a dia essas pequenas mudanças. E no dia a dia refletir sobre isso. E aquilo que você acertou, volta e aprofunda. E aquilo que você errou, volta e corrige. Mas assim, sem culpa, com progresso o tempo todo, né? Tem uma moça escrevendo: pensamento acelerado, quando estou mal com meu marido, acabo ficando muito mal, deixando de fazer o que preciso fazer, fico muito abalada, como se toda a minha paz dependesse de outra pessoa. Isso. Na realidade, como é que é o nome dessa pessoa? Adriana. Não tô... Peguei, peraí. Adriana. É Adriana também? A Adriana está acelerada. Agora é outra Adriana também. Outra Adriana. É outra Adriana. Adriana, você realmente partiu pro louco, sei lá o quê, entendeu? Eu acho que a gente precisa trazer... Eu acho assim, na realidade tem que tomar um pouco de cuidado. Eu mesmo, por exemplo, falando, você vê que eu sou uma pessoa, comparado com muitas pessoas, acelerada. Mas a gente tem que ser virtuosamente acelerado, positivamente acelerado, se for o caso. Entendeu? Então não é, de repente, ser assim, fazer tudo com calma, necessariamente. Se puder ser assim no início, para aprender é legal, com cuidado, com observação, mas a ideia é que a gente viva o ritmo de vida que está sendo colocado, porque muitas vezes a gente não tem oportunidade de ser muito lento, mas viva o ritmo de vida que está sendo apresentado para nós da perspectiva positiva. Eu acho que a meditação, ela traz essa coisa dessa reflexão profunda, desse momento de paz, desse mergulho em si, e que te permite viver no ritmo que você tiver que viver, um pouco menos acelerado, um pouco mais acelerado, dependendo da época, no dia a dia. Agora, uma outra coisa, Adriana, outra Adriana, não essa Adriana, minha parceira aqui da live, acho importante ressaltar é que, infelizmente, a maior parte das pessoas, e eu me incluía nessa lista até 16 anos atrás, quando eu encontrei o budismo Kadampa, vive nessa dependência, quase dependência química mesmo, de estar com uma outra pessoa, seja um companheiro, seja um filho, uma filha, seja um ambiente familiar, seja numa roda de amigos, para se sentir bem.
E isso realmente é um equívoco, porque assim, as relações mudam, né? E eu não estou dizendo, podem mudar para melhor, lógico, mas também podem mudar para pior. Então, eu acho que a gente precisa fazer o contrário. Eu gosto muito dessa... Por favor, preste atenção no que eu vou dizer, porque eu acho que essa inversão é muito essencial. Ao invés de precisar estar com os outros para estar bem e sentir que está indo além dos seus limites e deixando de fazer coisas, estar bem e desfrutar da companhia dos outros. Então, eu não sei se o melhor é estar com marido ou sem marido, se está com filho ou sem filho, se está com trabalho ou sem trabalho. Eu sei que o importante é estar bem, com ou sem trabalho, com ou sem filho, com ou sem marido, com ou sem amigos. E esse estar bem é fruto da nossa prática de estar bem, que é o que a Adriana, agora sim, minha companheira de live aqui, trouxe, e eu acho que a gente pode abordar. Adriana, como é que a gente está de tempo? Eu não estou nem... Tem mais 10 minutos. Mas, ó, eu vou falar de uma coisa, de uma sincronicidade. Hoje eu abri o meu Instagram, dando bom dia, e eu coloquei: nada, na minha opinião, é uma prova melhor de uma mente bem organizada do que a capacidade de um indivíduo de parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. Do Sêneca, do filósofo. Sim. Que lindo. Não, eu postei hoje, e você está falando sobre isso. Sobre essa capacidade de você estar bem consigo mesmo. Né? E isso é o âmago da prática budista, do tipo assim, e uma pessoa que não está bem consigo mesmo, não está em paz, não está buscando se resolver melhor, dificilmente vai ter boas relações. E o contrário é completamente verdade. Quando nós estamos bem e em paz, nossos relacionamentos melhoram, e com melhores relacionamentos nós temos mais condição de ajudar os outros, até colocando limites, entendeu? Então não é que limites devem ser colocados porque a gente merece ou porque a gente pode ou deve. Autoconhecimento no dar-se, autoconhecimento no limitar-se dentro daquilo que você está objetivando naquele momento. Eu acho que é fundamental. Então, autoconhecimento, estar bem consigo é essencial para que as nossas relações melhorem, e em melhorando nossas relações, nós temos mais capacidade de ajudar os outros. Então, eu acho, Adriana, minha companheira aqui, talvez a gente pudesse usar esses 5 minutinhos de novo para falar um pouco dos nossos trabalhos e convidar mais uma vez as pessoas a nos conhecerem. O que você acha? Olha, aqui tem mais uma meditação silenciosa, tem excelente resultado. Acho que na minha rotina é necessário também praticar a meditação. É necessário também? Uma pergunta. Ela pratica a silenciosa, mas ela perguntou se é necessário meditar, meditar recitando mantras. Então, na realidade... É a Juliana. Acho que é Juliano. Juliana, então... eu gostaria, então, de aproveitar essa sua pergunta, Juliano ou Juliana, desculpa que a gente... Você pulou uma aqui, ó. Alguém falou que quer passar uns dias comigo. Que isso? Olha! Eu nunca sei. Se é comigo, do tipo assim, comigo, não. Mas assim, lá no Templo pela Paz Mundial, sim. Muitas pessoas vão para lá, recarregam suas energias. Eu vou falar uma coisa. Você falou que você tinha 60 anos, eu fiquei pensando assim, aí eu fiquei assim, será que é falta de respeito? Eu vou falar, poxa, você tá bem para 60 anos. Mas eu fiquei assim, será que se eu falar vai dar ruim? Eu vou acumular karma negativo? Fiquei quieta, mas já que agora ela falou, eu vou atrás. Então, mas eu acho que o Templo pela Paz Mundial, lá em Cabreúva, é um lugar onde a gente recarrega assim, as energias, a comunidade como um todo é uma comunidade muito amorosa, nós estamos aceitando, sim, pessoas que queiram passar um mês lá, seja em retiro, seja simplesmente morando. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com a Camila no e-mail ad@budismocadampa.org.br ou me procura aqui pelo Instagram, que eu passo o e-mail da Camila. Na verdade, eu não sei muito sobre isso, mas eu posso colocar você em contato com a Camila. Mas, voltando então à questão da meditação silenciosa ou recitação de mantra, eu acho que tem muitas técnicas e muitas coisas que as pessoas chamam de meditação. Eu convidaria essa pessoa a conhecer a meditação budista Kadampa. Então, aí em Santos, mais uma vez, tem o Centro Budista Kadampa Lanrim, com
o professor residente, que é o Cadam Milo Quadros, que é um professor muito inspirador. Então você pode entrar lá no santosmedita.org.br e ver todas as atividades com meditação, e você vai ficar descobrindo essa maneira da meditação budista Kadampa ou da budista Mahayana, que leva na direção de cultivarmos pequenas mudanças, objetivando grandes resultados. Então eu acho que a meditação Mahayana, de uma maneira geral, e a meditação budista Kadampa, que todos podem praticar, é uma meditação que nós chamamos do treino da mente, de pequenas transformações, pequenos insights diários que nos levam a ter grandes resultados. Então, realmente eu recomendo. E quem estiver precisando de uma imersão, o Templo pela Paz Mundial se propõe a isso, né? Então também vai ser muito bacana. Também pode me achar no Instagram, que eu passo o site. E aí não comigo, passar um tempo comigo, mas passar um tempo no Templo pela Paz Mundial. Mas ela respondeu lá, ai gente, meditando no templo, ela escreveu. Ela falou, gente... É do lado da Serra do Japi, para quem conhece, é uma reserva florestal maravilhosa. O Templo pela Paz Mundial do Brasil é o maior de 5 templos hoje inaugurados no mundo, é o maior da tradição, é um templo gigantesco. E as acomodações são simples, mas muito confortáveis, são quartos com banheiro, alimentação vegetariana, enfim, eu acho que é um excelente momento para a gente fazer aquela pausa intelectual e interior. Necessária, né? Então tá bom, eu acho que a gente vai... O que você acha? Acho que a gente já deu aqui, o pessoal... Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, a gente continuaria conversando por muito mais tempo. Eu acho que a gente entendeu? Eu acho que a gente continuaria, mas a gente pode marcar, se tudo bem, uma outra conversa. Eu acho que você pode trazer uma outra conversa com cada Milo, a gente mesmo pode se encontrar outra vez. Eu acho que assim, toda união de corações, ela é essencial e preciosa. E quando eu digo união de corações, eu não digo só minha e sua, mas eu digo todas essas pessoas que passaram por aqui ao longo dessa conversa, e o objetivo realmente era trazer reflexões significativas e mostrar que aquilo que a gente mais deseja, que é paz e equilíbrio, é possível ser obtido com pequenas mudanças. Não precisa fazer nenhuma grande mudança estilo de vida. Com pequenas mudanças de hábito, você obtém mais frequentes, constantes, você obtém grandes resultados. Eu gostaria de agradecer essas pessoas que passaram por aqui. Vocês realmente são muito pacientes. Obrigado por me ouvir. A Adriana é uma fofa, nunca paro de falar. Eu falei para ela que ela ia enfrentar um tagarela pra caramba, entendeu? Mas foi maravilhoso, foi muito bom, muito bom. Eu agradeço muito. Obrigado pela oportunidade. Deixo a palavra final aí com você. Não, eu agradeço muito a presença, agradeço mais uma vez, né, você ter aceito o meu pedido, né, a minha cara de pau. Eu já falo que eu já não passo mais creme no rosto, eu já passo óleo de peroba direto. Uma cara... já, meu creme já é óleo de peroba. Mas eu agradeço muito mesmo. De novo, assim, são coisas reforçando, né? A live foi exatamente o que eu imaginei como ela seria, né? Coisas simples, que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia. A gente não se dá conta. Então, eu acho que foi uma conversa que muitas pessoas, alguns estavam escrevendo, nossa, muitas reflexões. Eu acho que a partir de hoje, muitas pessoas, acho que agora, já vão começar a ter um olhar diferente, né, para o seu dia a dia, para as pequenas coisas que você faz no dia a dia, que, de novo, eu acho que na vida, nessa mente turbulenta, elas passam despercebidas. A gente não se dá conta. Eu acho que a gente não se dá conta, como você falou, né? Errar é humano, mas acertar também é. Eu acho que a gente muitas vezes não se dá conta da grandiosidade que nós também somos, né? A gente tem um lado que, né, que não é tão virtuoso, mas a gente tem um lado grandioso e a gente deixa isso... Eu acho que a gente até minimiza, enfim, fica escondido no meio da correria do dia a dia, a gente não se dá conta da importância dos nossos papéis. Eu acho que foi muito legal para todo mundo que está aí ouvir isso. Não sei se era... A gente tratou que essa gota que tenha caído nesse marasmo aí de coisa reflita maravilhosamente para muitas pessoas, né? Que esse trabalho, que essa união de coração, nesse caso do nosso, e das pessoas que participaram, beneficie muitas pessoas. Muito obrigada.
Uma boa noite a todos, gente. Play. Eu vou. Eu certeza que eu vou. Pode ter certeza. Eu vou avisar, vou mandar e-mail. Falei, tô indo. Eu tô indo aí. Vou levar minha filha. Vou levar minha filha que ela vai adorar. santosmedita.org.br também. Vou sim. Agora eu vou falar com eles, tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Boa noite.